Volto a falar e vou falar em todas as pregações, tá? Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz e tudo que Ele fará é para que a gente tenha uma proximidade dele. Amém? Como aquele pai que, imagino eu, esperou o filho pródigo por muito tempo. Cada vez que eu abro a Bíblia e vejo aquele texto do filho pródigo, eu me lembro e vejo muitas coisas. E Deus, Ele traz outras para mim, algumas novidades. Porque eu já vi muito disso, sabe? O pai e a mãe que realmente amam o seu filho, o filho pode cometer muitas coisas ruins. Pode fazer muitas coisas ruins. Mas o pai e a mãe sempre vão esperar pelo filho. Sempre. E ainda mais o Criador de todas as coisas. Ele sempre espera por nós. Ele sempre vai querer que a gente se achegue perto dele. Queridos, desde o primeiro momento que a gente começou a pregar aqui nesse lugar, obrigado, Jason. E essa é a palavra que nos permeia, sabe? Trazer aquele que um dia esteve longe para mais perto, e aquele que está perto, mais perto ainda. E aquele que está perto, mais perto ainda. Entende isso? É muito bom mesmo quando a gente prova assim desses moveres que a gente teve hoje aqui. Mas existe uma palavra que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E quando a gente se enche da palavra, de entendimento e de conhecimento daquele que está conosco, a gente se firma. Sabe, queridos? Quem é movido somente por moveres, e isso é bonito, essa é a parte boa, gostosa, essa é a parte do vinho. Se vocês prestarem um pouco de atenção na primeira oração, é o seguinte: existe a água e o vinho. Primeiro milagre de Jesus, transformar a água em vinho. Já viram isso? Todos ouviram falar sobre isso? O que é a água para nós? Tu vive sem água? Não vive sem água. Por que Jesus transformou a água em vinho? Existia uma necessidade no casamento, né? Os noivos ali iam passar vergonha porque ia faltar vinho. Aí nós podemos pensar assim naquela parte que a gente sempre pensa no ruim, né? Mas aí Jesus então estava incentivando ao álcool. Estava incentivando a beberragem. É isso, gente? Eu quero dizer uma coisa para ti. Quando a Bíblia fala de vinho, e ela fala mais de uma vez, a Bíblia fala de alegria e de prazer. Por muito tempo na minha vida, e não há pouco tempo, não muito tempo, mas por muito tempo na minha vida, eu chegava diante do Senhor somente pela água. Somente pela água. E não pensem que é muito diferente muitas vezes. Quando a gente fala assim, queridos, tenha um devocional com Deus, todos os dias. Às vezes a gente pensa que isso é só água, né? A minha esposa, posso citar teu exemplo, meu amor? A minha esposa não conseguia tomar água. Era difícil para ela tomar água, né? Tomar água é meia boca, né? Tomar água é o raso, né? Tomar água é só água, não tem graça. Graça é refrigerante. Mas na época não tinha refrigerante, na época era vinho. Tá bom? Então o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Quando nós começamos a um tempo de oração, a um tempo de leitura da palavra, às vezes é só como tomar água. É algo, mas é meio sem graça, né? Gente, não pense que essa é graça. Primeiro é necessidade. A nossa necessidade como cristão é tomar água todos os dias. É estar orando, estar abrindo a palavra todos os dias. Isso vai nos levar a ter uma vida sadia. Só que além disso, o Senhor Ele quer sair da água e te levar para o vinho. Mas se eu não tomar água todos os dias, eu não vou provar do vinho.
do milagre, da alegria e do prazer. E o que me leva todos os dias a pela manhã fazer a minha oração, por mais breve que seja, e buscar estar com o Senhor. E vai chegar um tempo, pode ter certeza do que eu estou falando, se tu tiver essa prática, vai chegar um tempo que vai te fazer falta. Eu quero tanto ir lá, eu quero tanto ir para a presença, eu quero tanto ir para a igreja. Vamos te chamar de beato, de beata, tomara, né? Mas é porque arde algo diferente, começa a arder algo diferente. Busque o vinho do Senhor. E algo que a gente vai falar hoje aqui, Deus ele falou conosco em um mini culto ali em casa. A gente está buscando fazer todas as noites, eu e meus piazinhos, e a minha nega ali, perdão, a pastora Fabiane, tá? A gente está buscando fazer um culto caseiro, todos os dias. A gente abriu essa palavra e Deus falou conosco na mesma hora. Eu gostaria que a gente pudesse já abrindo ali o livro de Lucas, capítulo 8, versículo 27. E nós vamos seguir com isso, nós vamos seguir com essa palavra até o final, tá? Nós vamos falar sobre 3 pessoas diferentes. As 3 pessoas excluídas. Queridos e queridas, existem vários tipos de exclusão na nossa vida, tá? Quando a gente fala de exclusão, inclusão está na moda. Está na moda, mas é algo muito sério. Está na moda, né? Mas isso é algo muito sério. Quando a gente exclui, e eu me lembro muito bem da época que eu estava na escola, que eu queria ser incluso em todas as coisas, e quando eu era excluso, era algo que doía muito mais do que um carrinho no futebol. Uma pessoa, quando ela é exclusa, quando ela sai daqui, dói muito mais e cria feridas na nossa alma que às vezes nos acompanham anos e anos e anos, e às vezes até a nossa vida toda. Um carrinho no futebol vai me durar, às vezes um pé quebrado vai durar aí. O Renato quebrou o pé esse dia, Renato? Está andando agora? Esses dias foi, um mês atrás aí. Mas nem lembra mais ali, nem lembra mais que quebrou. Viu só, gente? Quando a dor é física e a gente é curado, deu. No máximo que vai ter ali é uma cicatriz, né? Eu tenho uma cicatriz no meu dedo aqui, de uma vez lá, que eu estava jogando boliche lá, 4, 5 anos de idade. Eu não estava jogando, meus adultos estavam jogando. Deu uma cicatriz. Me lembro. Mas não me dói. Mas tem coisas que dói. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Na quinta-feira, essa mesma palavra que foi ministrada para nós lá em casa na quarta, se eu não me engano foi quarta-feira, na quinta-feira, nós tivemos uma carga de oração aqui pelos excluídos. Queridos, excluídos, a gente pode falar muitas coisas. A gente pode falar aqui de mendigos, a gente pode falar de drogados, a gente pode falar... O que mais? Homossexuais, o que mais? Prostitutas, refugiados, deficientes. Por que eu estou falando excluídos, queridos? Excluído é toda aquela pessoa que a gente tem uma certa resistência de chegar perto. Lembra que quando Jesus ele passava, acho que está falhando aqui, quando Jesus passava, vinham os leprosos e encostavam nele. Deus o livre, se os fariseus da época, os religiosos, os homens de Deus, chegavam perto dessa gente. Os leprosos chegavam, Jesus, só faltava... Jesus ele vinha e abraçava, curava. E aquelas pessoas não eram curadas somente no seu físico, eles eram curados na alma. Alguém me aceitou. E de repente os discípulos que estavam com ele, com Jesus, também ficavam meio assim, né? Será que eu vou ter que fazer isso aí também? Quem andava com Jesus via Jesus fazendo coisa louca, gente. Jesus, ele jantava, almoçava, fazia refeições com pecadores, com prostitutas.
Lembra daquela que lançou a primeira pedra? Jesus, ele falou, tinha lá a prostituta e tal, a mulher adúltera, né? Queriam apedrejar a mulher. Aí Jesus lá, desenhando na areia, chegaram para Jesus, e aí, o que nós vamos fazer com essa daí, aí, Jesus? Aí Jesus diz, olha, quem não cometeu nenhum pecado, atira a primeira pedra. É que nós não entendemos algumas coisas. Pecado é pecado, certo? Existem consequências diferentes, mas pecado é pecado. E quando Jesus ele disse, quem ainda não pecou que atire a primeira pedra, é como se ele colocasse o nível de pecado daquela gente, vamos dizer assim, no mesmo nível de pecado que, vamos dizer, que nós cometemos. Ah, mas eu não sou adúltero. Não, beleza. Mas tu nunca pecou? E o que eu quero trazer aqui nessa noite, né, é que a igreja do Senhor, ela foi chamada para trazer nessa terra o ministério de restauração. Restauração de vidas. Se nós estamos aqui hoje, não tem nenhuma pessoa nova entre nós. E eu creio que o Senhor ele fez hoje isso justamente para nós ouvirmos. Tá? Porque essa palavra aqui é uma palavra meio forte. Mas como igreja do Senhor, a gente precisa ser tocado nisso. Nós já tivemos algumas oportunidades de ir para a praça. Nós temos uma casa aberta de recuperação de drogados aqui no centro de São Leopoldo. Não precisa ir lá na Lomba Grande, não, aqui no centro, atrás do McDonald's, super bem localizada. Aberta para nós, ir lá o tempo que a gente quiser. Por enquanto só homens, tá? Mulheres ainda não. Mas as mulheres podem procurar daqui a pouco. Será que não tem mulher que precisa? Talvez precise. Mas, queridos, quando a gente faz isso, a gente inclui os que estão perdidos, vamos dizer assim, a gente cumpre com o reino de Deus. Jesus ele foi muito claro quando ele disse assim, eu não vim para aqueles que são sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. E quero dizer algo aqui, queridos, doente é todo aquele que não conhece Jesus. Não é somente aquele que a gente está falando, a gente está falando assim de casos maiores. As pessoas são, com certeza, essas pessoas são muito mais machucadas, muito mais. Mas todo aquele que não conhece Jesus é um excluído do reino de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas eu quero me adeter aqui a esses excluídos. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 27. Como eu falei antes, tá? Leprosos, endemoniados, cobradores de impostos, doentes crônicos, mendigos, mulheres com fluxo de sangue. Você sabia disso? Sabia que as mulheres, quando elas estavam menstruadas, estavam naqueles dias, elas eram consideradas impuras e não poderiam participar do culto? Sabia disso? Que coisa louca. É isso mesmo. Então vamos pensar no dia de hoje, o que mudou? O que mudou, hein, gente? De lá para cá. O que mudou? Geis, o que mudou, Geis? Agora as mulheres que... não é mais proibido. O que mudou, hein, gente? Dos excluídos da época para os excluídos de hoje. Querem saber o que mudou? Nada. Mudou um pouco o discurso. Né? A gente é um pouquinho mais politicamente correto, né? A gente toma cuidado, né? Nós tomamos cuidado com as pessoas. Oh, coitadinho. Deixa ele lá e eu aqui. Alguém vai falar da palavra de Deus para ele? Eu não. Eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Vai começar a entrar gente assim lá, naquela porta. Vai começar a entrar drogados que vão se tornar ex-drogados. Prostitutas que vão se tornar ex-prostitutas. Como é que eles vão entrar naquele lugar? Me contem. Como que vão entrar? Alguém pode me dizer? Ricardo, pode me dizer como é que eles vão entrar? Se nós chegar até eles, Jesus ele disse o seguinte, ide e fazei discípulos, não disse?
Disse ou não disse? E aí, ele ainda disse que nós faríamos obras maiores do que ele. Só que a gente, quando pensa nas obras maiores do que ele, a gente pensa assim: olha, a nossa mão vai realizar milagres e sobrenatural. Vai mesmo. E eu oro por isso, que comece a acontecer isso hoje aqui na igreja. Mas as obras maiores incluem aqueles que hoje são excluídos da sociedade, que talvez hoje são aqueles mais feinhos para nós, aqueles que nos causam um certo desconforto. Pronto, a palavra boa é essa. Aqueles que nos causam um pouco de desconforto de chegar perto. Esses, o Senhor Jesus chama de os pobrezinhos, os pequenos. E aí ele fala assim numa passagem que eu sei que todo mundo conhece: tu que deu de comer aos pobrezinhos, tu que deu de comer aos pequenos, vem para o meu gozo, porque eu te conheço. Olha que forte isso, gente. Vocês prestaram atenção no que eu falei? São os pequeninhos. Nós não somos mais os pequeninhos, queridos. Nós somos aqueles chamados para sermos filhos de Deus. Os pequeninhos são esses outros. Os que não conhecem a palavra, mas também esses outros pequeninhos. Quando eu estava com fome, me deu de comer. Quando eu estava com frio, me deu de vestir. Quando eu estava preso, foi me visitar. Quando eu estava com sede, me deu um copo d'água. Os pequeninhos, os pobrezinhos. Nós estamos falando dos excluídos. A igreja do Senhor, ela precisa entender isso. Por muitas vezes a gente renegou essa parte. E eu quero trazer 3 personagens aqui, porque se me deixar falar sobre isso hoje, nós vamos até às 11. Nós vamos falar de uma pessoa que é o gadareno, o endemoniado gadareno. O gadareno era da cidade de Gadar, por isso que é o gadareno. A mulher do fluxo de sangue e do Jairo. Vamos lá. Versículo 27. Lucas capítulo 8, versículo 27. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Era um cara bem excluído. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se a seus pés e disse em alta voz: que queres de mim, Jesus, filho de Deus Altíssimo, do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Imagina só. Eu imagino que esse endemoniado, ele veio ao encontro de Jesus, talvez até mesmo para dar um tranco em Jesus, mas não conseguiu. Intimidar Jesus. E se uma pessoa vier assim dessa maneira, porque nós somos representantes de Jesus aqui nessa terra, pode acontecer. O que nós vamos fazer? Uma pessoa vem ao nosso encontro de uma maneira bem forte e ainda diz assim: o que tu quer comigo? O que tu vai fazer? Tu vai virar as costas e sair correndo, é isso? Deus o livre. Estejam preparados. Deus vai começar a mandar. Vamos seguir aqui. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Opa, será que eu peguei antes? Eu estou certo, né? Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Lugares solitários são lugares aonde as pessoas não vão, ou seja, a pessoa excluída. Jesus lhe perguntou: qual é que é o teu nome? E ele disse: Legião. Respondeu ele, porque eram muitos demônios haviam entrado nele. Imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. A palavra abismo aqui significa o lugar aonde os demônios irão quando haverá o juízo final. Ou seja, o fim deles. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina.
os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem de quem haviam saído os demônios. E ele estava sentado aos pés de Jesus. Olha só, o homem liberto aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Queridos, tem uma versão que eu li em casa, que esse endemoniado, inclusive, ele vivia sem roupas. Ou seja, ele estava nu, peladão. Tá? Talvez tu possa... Eu me lembro tem um mendigo aqui em São Leopoldo que é semelhante a esse. Oramos por ele. Amém. Vestido e ficaram com medo. Então o povo ficou com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos, ou dos Gadarenos, suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Voltou para onde estava. Um homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Aquele que muito foi feito, muito também agradece. Queridos, olhando somente para esse caso do Gadareno, o que chama atenção? Primeiro, como eu falei antes, ele era uma pessoa bem excluída, bem separada. Ele morava em cemitério. Pensa morando no cemitério. Naquele tempo, gente, naquele tempo também eu acho que era pior. E aí ele recebe a cura. Na verdade, ele recebe primeiro a libertação, os demônios saem. E Jesus, ele vem e pergunta para ele: qual é o teu nome? E uma coisa eu quero dizer, queridos, aqui nessa noite, para nós agora. Todo o nosso problema tem um nome. E às vezes a gente ora aflito, oprimido e diz coisas assim muito gerais, muito genéricas. E todas as 3 histórias aqui vão ter um problema muito específico. Vai ter mais 2 historinhas rápidas que eu vou contar. E todas as 3 têm um nome. Qual é o nome do nosso problema hoje? O que nos aflige? Qual a cura que nós estamos precisando na noite de hoje? Seja física, seja na alma, seja na incredulidade, talvez. O que está faltando? E eu creio que Deus, ele quer falar conosco muito forte nisso. Houve também uma parte ali onde o povo, ele fugiu. Tem uns que fogem. Gente, tem gente que se assusta com o poder de Deus. Jesus, ele fez algo ali que nunca ninguém tinha feito com aquele homem. E o povo fugiu, e quando voltou, os donos provavelmente ali daquela manada de porcos ali, né? Chegou para Jesus e... ficamos ruim agora, os porcos caíram. Em vez de eles olharem para o poder de Deus e para o milagre que foi feito naquele homem, eles se preocuparam com as coisas do mundo. Se preocuparam com as coisas dessa terra, mais uma vez. As coisas que vão ficar enquanto a gente for para a eternidade. Nós precisamos tomar cuidado com isso. A gente se preocupa muito com as coisas desse mundo e esquece das coisas de Deus. E foi o que aconteceu. Aquele povo ali, eles se preocuparam muito mais com as coisas do mundo do que com o homem. Se assustaram com o poder de Deus. Eu quero ter uma experiência, o pessoal que vai ali na clínica pode falar sobre isso,
Quem sofre muito com isso hoje, nos nossos dias, eu citei os drogados, né? Pessoal que tem alguma dependência química, quando se cura, quando sai das casas de recuperação e volta para a sociedade não dá crédito. Logicamente que é preciso ter um pouco de cuidado, certo? Mas a sociedade não dá crédito e muitas vezes também não colabora. Tá? Nós vemos algumas pessoas que saíram da casa de recuperação, foram para as famílias não estavam preparadas para receber. Sabe? Imagina tu sair assim de um lugar onde tu tem droga fácil, tu tem bebida fácil, e tu voltar para o mesmo lugar e a tua família ainda por cima ficar te acusando, ficar te cobrando. E às vezes acontece na igreja também. Sabe? Nós temos um problema assim bem forte com isso. Nós já vimos pessoas recebendo o amor de Deus lá dentro, estando bem lá dentro, se curando a sua alma, porque essas pessoas têm uma autoestima assim muito baixa. Aí chegam em casa e ainda tomam mais uma paulada. O que acontece? Às vezes volta para as drogas e volta pior. E aí retorna para a casa de recuperação de novo. E a igreja pode ser sim. Eu sempre digo para eles assim, queridos, saem daí. Olha, não é porque a igreja, o prédio vai te salvar, não é isso. A gente sempre diz isso. Procura uma igreja, porque isso vai te dar solidez. As pessoas vão estar lá para te dar o apoio. Se tu não estiver junto com alguém, sozinho tu não vai ficar. Vai ser difícil. E nós, como igreja, precisamos estar preparados para isso. Muitos daqui eram da igreja de Novo Hamburgo. Nós temos uma pessoa lá, o nome dele, eu posso falar isso porque ele autoriza. O nome dele é Juliano. Juliano hoje é praticamente o líder de intercessão lá. Tá? A maioria daqui conhece o Juliano. O Juliano, ele está convertido há mais tempo que eu, deve estar uns 15 anos, vai. Uns 20 anos. Ele chegou na casa de recuperação com um histórico de drogas, um histórico de furtos muito forte. Ele vivia na cadeia. Chegou na casa de recuperação, aceitou Jesus. E ele permaneceu na casa de recuperação muito tempo. Ele fugiu, voltou. Mas se ele não permanecesse na igreja, ele não estaria recuperado. E ele permaneceu na igreja e foi curado, e hoje é um dos líderes ali da igreja. Né? E eu vejo alguns pastores assim também, né? Pessoal que teve problema sério com droga, se recuperou, hoje tem um testemunho tremendo. E é até pastor. E às vezes a gente julga, não, essa pessoa não pode. Ela não vai mais dar certo. Queridos, Jesus, ele é especialista em desentortar os chinelos velhos, os chinelos tortos. Especialista. Ele dá uma pintada, ele dá uma costurada e quando vê, olha ali, ele está lá. Amém? Vamos seguir aqui então um pouco? Ainda aqui no endemoniado gadareno, ele foi automaticamente virado em um evangelista. Ele queria seguir Jesus, não queria? Quero dizer uma coisa para ti, queridos. Deus falou no meu íntimo isso. Eu perguntei, Deus, espera aí. Ele teve um encontro contigo, de repente, tu saiu daquele lugar, ele pediu para ir contigo para se consolidar, e aí tu mandou ele voltar e pregar o evangelho? Fiz essa pergunta para Deus no meu íntimo, e aí Deus disse o seguinte, Tiagão, muitos dos que estão na rua são filhos de pastores, são ex-pastores, são gente que já tem formação e que já conhece o evangelho, ó. O gadareno já conhecia a palavra. Que coisa, hein? Ele falou isso no meu íntimo. Bata na Bíblia, queridos, revelação. Esse é o sentir o respirar que eu digo para vocês. Jesus disse o seguinte, ó, tem vezes, e ele vai falar muito isso conosco, não adianta a gente estar somente aqui na igreja, quem precisa está lá fora. E ele foi, e aqueles que conheciam ele
de estar no sepulcro, olhavam para ele. Imagina só, um cara que vivia peladão, na rua, quando ele via na rua e via para o cemitério. De repente ele está bem vestido, de repente ele está com uma Bíblia debaixo do braço. Não, acho que não, né? Mas de repente ele estava bem vestido e estava falando da palavra de Deus. O que aconteceu? Se Deus fez isso na nossa vida, não é para a gente ficar só aqui dentro, não. Amém? Maravilha. Vamos seguir aqui, versículo 40. Nós vamos falar de um outro personagem agora. Nós iniciamos um e depois vamos continuar ele. Quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria. Olha só, aqueles que já estavam no vinho ali. Pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que fosse à sua casa, porque a sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Guardaram aqui? Jairo, tá bom? Jesus pegou ele, tinha uma multidão com ele, certo? Imagina aí, ó, eu vou passar nesse meio aqui e vocês vão fazer um corredor polonês de mim, tá? Corredor polonês é aquele de ficar empurrando. Imagina que vocês façam isso. Não façam, não é isso que eu quero fazer. E aí Jesus foi passando. E a Bíblia vai contar depois que houve uma mulher que havia 12 anos estava com fluxo de sangue, ou seja, 12 anos naqueles dias, todos os dias. Eu havia dito que as mulheres que estão naqueles dias não podem celebrar culto, não podem ter convívio direito com as pessoas, não podia ter um marido, porque estava 12 anos com fluxo de sangue. Que coisa séria, né? E aí ela ouviu falar de um cara chamado Jesus, esse cara cura. E ela foi, sem conhecer Jesus direito, tocou nas vestes de Jesus. E aí aquela fé daquela mulher mexeu com Jesus de tal ponto que ele disse assim, eu estou narrando toda a história que está escrita ali, depois a gente vai ler. Olha, alguém puxou aqui minha veste, saiu o poder de mim. Imagina ali, ele estava na multidão ali, passando, todo mundo empurrando ele, botando a mão nele, e alguém só puxou ele aqui, opa, alguém puxou, saiu o poder de mim. A nossa fé faz mover poder, queridos, faz mover poder. E não é preciso ser um grande conhecedor da palavra, não. A fé faz mover poder de Deus sobre nós. Vamos continuar lendo. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Hemorragia é o fluxo de sangue, é onde vocês estão pensando. E gastara tudo o que tinha com médicos, gastou tudo com médicos, e não adiantava. Mas ninguém poderia curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Olha que tremendo. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestres, a multidão se aglomera e te comprime. Pô, te liga, Jesus, qualquer um te tocou. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo. Olha só, minha palavra fala, veio tremendo. Prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente, na mesma hora, curada. Então ele disse, filha, a tua fé te curou. Vai em paz. Olha que tremenda essa palavra. E aí o que eu quero lembrar, o que essa mulher tem de diferente do gadareno que a gente acabou de falar? Ela estava ou não estava excluída? Estava excluída. E ela estava com muita vergonha por estar excluída, certo? Porque ela chegou e ela ficou ali trêmula. Ó, fui eu, o que vão fazer comigo agora? Será que vão me apedrejar? E é interessante porque o povo não estava dando a mínima para ela. Não estava nem aí. Muito provavelmente as pessoas conheciam ela. E as pessoas não estavam nem aí para ela. Se acostumaram com ela.
próprio Pedro, ô Jesus, o pessoal aí tá... Os discípulos de Jesus não deram a mínima para ela. O pessoal está te empurrando, Jesus, não foi nada aí, não foi nada. Os discípulos de Jesus, aqueles que andavam com Jesus, não deram a mínima para ela. Ou seja, uma mulher excluída pela própria igreja. Prosseguindo para a gente terminar a terceira história, nós vamos falar de Jairo. Lembra do Jairo que chegou diante de Jesus? Quem era esse Jairo? Jairo era um dirigente da sinagoga. Na época, o cristianismo estava se criando. Tá certo? Aqueles dirigentes da sinagoga eram como que uma religião contrária. Ou seja, eram excluídos pelos cristãos. Que coisa séria. Eles não eram bem vistos. Não eram bem vistos, não. Está se criando, né? Se criou muitas barreiras, não nas placas evangélicas, mas católicos, evangélicos, luteranos, o que mais? Os luteranos. Existem barreiras criadas por uma palavra chamada religião. Religião é do homem para Deus. De Deus para o homem é Ele. É a palavra. É o que nós estamos falando aqui. E existia alguém, só que naquela época não era pacífico como é hoje, não. Mesmo que a gente não compreenda ou não concorde com algumas coisas das outras igrejas, nós respeitamos. Naquela época, eles queriam matar os cristãos. E os cristãos também não queriam saber deles. De repente chegou um deles, aqueles que queriam matar, chegou diante de Jesus, reconheceu o poder dele, diz: olha, minha filha, tá aí, tocou na filha, né? É complicado, tocou no filho é complicado. Ele veio procurar o caminho certo. Ele foi para Jesus. Nesse sentido, o que vocês acham que Jairo era? Excluído da igreja cristã da época. Vamos seguir aqui. Ouvindo isso, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ou seja, chegou um dos crentes evangélicos e disse para ele: Ô Jairo, te liga, sai fora. A guria já morreu, nem te apresenta mais para Jesus. Não incomoda mais Jesus. Olha só, gente. Às vezes a gente quer dar uma forcinha para Jesus. Vocês já viram isso? A gente quer dar uma forcinha, não incomoda. Deixa vir, queridos. Deixa vir. Vamos prosseguir. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da criança. Por que, gente, que só deixou esses 5 entrarem? Vamos seguir. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. E aí começaram a rir dele. Puxa vida! Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. Querido, se essa multidão toda entrasse ali, eu me lembro muito bem de uma palavra, se não me engano está em Marcos 5, onde Jesus, quando ele voltou para a casa dele, onde ele morava, ele disse assim: não conseguiu fazer muitos milagres porque ninguém cria nele. Os parentes não criam nele. Essa gente não cria nele. E ficar lá atrapalhando. Então Jesus levou os testes de ferro dele, né? E o pai e a mãe. Queridos, quando a gente vai ministrar algo forte nisso, a fé, ela é muito forte. A fé, ela faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, quando o corpo de Cristo ele é unido nesse propósito de fé e de cura, as coisas vão acontecer. Se daqui a pouco a gente vai ficar assim, não tem como acontecer isso aqui.
Não tem como acontecer, porque, poxa vida, isso aconteceu lá no tempo de Jesus só. Pode acontecer. Pode acontecer, a tua dor na coluna pode sair hoje. Tua dor de cabeça pode acabar agora. Acontece, queridos. Cadê a Francine? Tá. Francine teve a obturação dela. Como é que, o que aconteceu com a tua obturação? Ficou dourada com uma ministração. Teve uma ministração no DVD que estava ouvindo lá, o ministrador disse assim, olha, vai acontecer aí as tuas joias aí que são de prata vão virar ouro. Só para provar o poder de Deus. As tuas gargantilhas, as tuas coisas aí vai virar ouro. A tua obturação aí vai ficar dourada. Foi uma presença de Deus aquela ministração. Daqui a pouco a Francine viu, tu foi lá em casa que tu viu? A Francine viu a obturação, daqui a pouco começou um sinal assim, um gosto metálico. Fala aí. Viu só? Poder de Deus. Oh, glória! Queridos, esse é o vinho de Deus, queridos. Ele quer dar para a igreja. Ele quer dar para a igreja. Sabe uma coisa que eu tenho visto muito nos últimos tempos na igreja? Quando eu me converti, e os mais antigão, não estou dizendo que eu sou dinossauro, por favor. Mas quando eu me converti, eu via assim algo assim, não sei, o povo se soltava, o povo era mais intenso. Hoje o pessoal está mais politicamente correto. Não pense que isso não atrapalha o mover. E eu assim, quero muito deixar muito na liberdade do Espírito. Eu posso estar dando as dicas, os toques e tudo mais. Eu não vou falar assim toda hora assim, querido, canta alto, querido. Não, isso tem que ser de dentro para fora. Mas eu estou ensinando. Seja intenso. A gente é intenso assim, ó. Quer saber a igreja mais intensa que existe? Quer saber? Qual é a igreja mais intensa que existe na face da terra? Sabe dizer, Valdir? Qual é a igreja mais intensa que existe na face da terra? Mais intensa. Hã? Não é nesse sentido. Lugar, assim, lugar. Os estádios de futebol. Essas são as igrejas mais intensas que existem. E o pior é que é sem noção, né? É sem noção, hã? Sem propósito. Sabe? Nós vivemos para a igreja assim, achando que na igreja sempre precisa ficar comportados. Claro que sim, comportados. Mas quando o Senhor ele vem, deixa fluir, libera para Ele. Amém? Então vamos seguir aqui, para a gente terminar. O espírito dela voltou, o espírito da menina voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Olha, queridos, querem que uma notícia vá além, é só dizer assim, olha, não conta para ninguém. Né? Jesus, ele pegou e disse assim, olha, não contem para ninguém. A notícia espalhou. Foi. Que legal, né, gente? Olha só, o que essas três histórias, elas têm em comum? O que eu pude perceber? Todos os três foram ao encontro dele. Foram ou não foram? O gadareno foi ao encontro dele. A mulher do fluxo de sangue foi ao encontro dele. O Jairo foi ao encontro dele. A cadeira onde a gente está sentado aí, a gente pode muito bem receber de Deus, com certeza. Mas quando a gente se movimenta é diferente. Sabe? Eu nunca vou deixar, sempre que o Espírito me levar a isso, eu nunca vou deixar de dar oportunidade para a gente fazer o ato de fé. Quando eu disse que Deus queria tratar de cura hoje, nessa noite aqui,
Eu queria pedir já que o pessoal do louvor subisse. Quando Deus disse que ia falar de cura, é uma oportunidade que a gente tem de fazer isso, de se colocar diante de Deus, né? E eu quero dizer mais uma coisa que eu falei no início. Todo o problema, tudo aquilo que me aflige, seja no momento de agora ou não, tudo o que me aflige, ele tem nome. Ele tem nome. E o Senhor, ele quer pegar esse nome para ele e jogar na cruz. E vamos começar por essa noite. Amém, queridos?